Já contei aqui que uma das coisas que eu fazia para conseguir suportar aquela dor na gravidez era ficar no Google pesquisando sobre toque e tudo mais. Eu me lembro de estar na varanda aqui da frente da minha casa com o celular na mão, futucando o Google, desesperada atrás de cura e tentando ler, né? Porque eu nunca, a partir dos meus 7 meses de gestação até hoje, eu nunca tive a minha concentração perfeita. A minha mente ela foi abrindo, ou seja, Deus foi me curando com o tempo. E essa cura aconteceu mais depois que a Débora nasceu. E eu vou chegar lá. Então, na minha varanda com o celular na mão, no Google, pesquisando sobre toque, eu recebo uma mensagem no WhatsApp e era de uma menina da igreja. Lembra que eu falei que teve uma menina que falou comigo que quando eu fosse ganhar, para eu avisar ela que ela ia orar? Então, é essa menina. Ela me mandou uma mensagem dizendo: Marcele, eu tenho pensado muito em você. E todas as vezes que eu vou orar, né, a intimidade dela com Deus, que todo mundo tem, né, pelo menos a pessoa que tem o espírito voltado para Deus, tem ali o seu momento com Deus. E nesse momento dela com Deus, né, ela falou para mim, todas as vezes me vem você. Só vem você na minha mente, só vem você. Eu queria saber se está acontecendo alguma coisa, em que eu posso te ajudar. Eu quero ir na sua casa, posso? Eu falei pra ela que de fato eu não estava muito bem. Eu não me lembro exatamente o que eu falei pra ela. Vem assim, eu forçando a minha memória, eu tenho uma lembrança vaga que eu falei pra ela que eu não tava, de fato eu não estava muito bem, mas que eu ia ficar bem. Alguma coisa assim, porque eu também não era muito de demonstrar as coisas que eu passava, né, pra ninguém. Mas ela insistiu e perguntou quando que ela podia vir na minha casa. Eu disse que ela podia vir domingo, depois não, ela que falou, eu acho, pode ser domingo depois da escola dominical. Eu falei, pode. E aí quando chegou domingo, ela bateu aqui em casa e pra minha surpresa ela não estava sozinha. Ela tinha uma filhinha, na época regular a idade com o Davi, 1 mês de diferença os dois. E ela veio com essa pastora, que eu fui lá na casa dela fazer a unha e depois a gente conversou e depois eu entreguei a revista pra ela. Então, veio essa menina e a pastora. Chegando aqui, para minha surpresa, essa menina fala assim para mim: então, Marcelo, tenho me sentido muito incomodada com você, eu vim aqui te oferecer ajuda, quero saber o que está acontecendo com você, no que eu posso te ajudar. Chamei a fulana para vir comigo, se referindo à pastora. Aí ela me perguntou, não, chamei a fulana para vir comigo, para me trazer aqui, porque eu não sei onde ficava a sua casa. E aí a fulana me perguntou o que a gente ia vir fazer aqui. Eu me lembro exatamente dela falando isso, porque eu me lembro que assim que ela acabou de falar isso me assustou. Como que ela pergunta o que elas iam fazer aqui, se ainda na gravidez eu tinha procurado ela? Eu falei pra ela que eu não estava bem. E depois dessa conversa que eu tive com ela, eu fui até ela mais uma vez para entregar a minha revista de professora. Que eu falei, não dá mesmo. Então, como que ela fala isso para essa menina? Elas tinham uma amizade já de muitos anos, né? Elas se conheciam há bastante tempo. Então, como que ela fala isso para essa menina? O que a gente vai fazer lá? Eu já tinha procurado ela, se eu já tinha conversado com ela, embora eu não soube explicar na época, mas eu falei que eu não estava bem a primeira vez. E a segunda vez entreguei a revista e falei, olha, não dá mesmo. Daí, depois que a Débora nasceu, elas vieram me visitar e eu tava num estado muito pior. Dessa vez o Thiago tava em casa, então eu tava num estado muito pior, bem grogue que eu tava já por conta do remédio. E foi quando eu terminei de falar, né? Foi quando eu fui mais aberta, dizendo que pra mim não dava mesmo. E aí eu falei pra elas que eu só falava em morte. Aí eu já comecei a falar mais do que eu tinha falado na gravidez. E nisso era o mês de novembro, a consagração estava para acontecer em dezembro. Essa menina, gente, que falou que estava se sentindo, que sempre pensava em mim, né, que veio aqui em casa me oferecer oração, ela é
era filha da pastora presidente da igreja, que nessa época estava enferma, bem adoentada mesmo, com câncer, que também ficou ausente da igreja. Justamente nesse período que eu comecei a ficar ausente, eu acho que foi até um pouco antes, não tenho lembranças exatas, mas ela também esse período estava ausente da igreja e provavelmente a filha dela, provavelmente não, né, com certeza, a filha dela levou isso para ela, para a mãe dela, que era a pastora presidente da igreja, e até que chegou um dia que a pastora presidente da igreja mandou me chamar. Ela queria conversar comigo, ela queria saber o que estava acontecendo, ela queria saber isso de mim, porque a consagração estava para acontecer, estava bem perto. E não tinha muito o que fazer. Imagina, desde os 7 meses de gestação, com oração atrás de oração aqui em casa, campanhas de oração aqui em casa. E antes da pastora presidente me chamar, eu e o Tiago, para ela saber o que estava acontecendo, mesmo ela enferma, eu tinha tentado suicídio. Eu tentei suicídio, lembra que o psiquiatra me passou Reconter e Rivotril? Todos esses 2 remédios foram em gotas e o Rivotril teve um dia que eu tomei ele todo antes de dormir. E aí, nessa conversa com a pastora, eu falei que eu tinha tentado suicídio. E aí foi visto que a situação era muito séria e que não tinha como eu me consagrar do jeito que eu estava. Logo, chegou dezembro, eu não fui consagrada e o Tiago também não foi consagrado a pastor, ele foi consagrado a evangelista.